puder, e se puder, dar uma curtida lá para aumentar a divulgação. Também lembrar a todos, né, todo mundo já sabe, para ter o cuidado de travar os microfones durante a apresentação, anotem as dúvidas, qualquer questão, que ao final a gente abre para perguntas, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, para a gente comentar qualquer coisa que for necessária, e também pedir para todo mundo que queira colocar seu nome e e-mail no chat, porque aí a gente envia o certificado de participação, ok? Então é isso, a gente já vai começar, eu vou chamar a Tatiana Almeida de Magalhães. A Tati, ela é aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, e ela tem bastante experiência, bastante lida já com o SPSS, que é esse software do qual ela vai conversar com a gente hoje, e a Tati é orientada por mim, então é um prazer enorme estar aqui com ela, e é uma pessoa que eu gosto muito, além de me orientada, é minha amiga e é querida, e enfim, espero que seja uma tarde, essas horinhas que nós vamos ficar juntos, seja muito produtivo, muito proveitoso. Tati, te desejo uma excelente apresentação, te agradeço demais por aceitar essa empreitada aí de estar trazendo e dividindo os seus conhecimentos de SPSS com a gente, ok? Então, seja muito bem-vinda, eu passo a palavra para você conduzir daqui para frente. Seu microfone está travado, tá, Tati? Destrava. Ok, boa tarde a todos e a todas. Todo mundo me escuta? Sim, perfeitamente, Tati. Tá ótimo, ótimo. Então, primeiramente, eu tenho a agradecer pelo convite, pelo compartilhamento, né, das informações, do conhecimento. E confesso que até hoje é um aprendizado trabalhar com o SPSS, né? E assim, todo dia é um aprendizado, né? Todo dia que você vai trabalhando, fazendo análise, construindo um banco, você aprende mais. E, então, hoje nós vamos só, na verdade, dar um pontapé, né? Nós vamos plantar uma sementinha, né? Desde quem sabe para a próxima a gente possa evoluir mais com a questão do SPSS, de outras análises, né? De outras possibilidades. Então, desde já eu agradeço a todos vocês, Rosa, né? Rosângela, Deise, e Marise também, e todos os professores presentes, e todos os acadêmicos também. Podemos começar? Podemos sim, Tati. Vou projetar aqui, tá? Apareceu a apresentação? Não, a gente está vendo a sua tela, mas não a apresentação ainda. Talvez se você clicar em cima do... Aí, agora sim. Agora é só colocar no modo de exibição de slide, que já estamos vendo sim. Pode ficar tranquilo. Certinho? Perfeito. Então, pessoal, o tema de hoje é criação do banco de dados no SPSS e análise descritiva. Então, já foi apresentada por Desirê, né, Tatiana, e ela é minha orientadora, e como co-orientadores eu tenho Marise e Jairo Evangelista. Tati, desculpa, mas eu acho que seu áudio está melhor sem o fone. Testa sem o fone, porque está um pouco baixo. Só um minuto, vou tirar. Vê se fica melhor. Ficou melhor? Sim, ficou melhor. Parece que sim. Então, tá bom. Em relação ao sumário, hoje nós vamos falar
um pouquinho, né, da questão das etapas da pesquisa, e o tanto que é importante, né, cada etapa funcionar de forma equilibrada, para que nós possamos construir, né, esse banco de dados. A importância do banco de dados, as variáveis e seus tipos, né, de variáveis, abrir ou importar um banco de dados prontos para o SPSS, ou então também, né, que é o nosso tema geral aqui, que é a criação de um banco de dados e análise descritiva. Então, em relação a etapas, né, da pesquisa, a pesquisa sempre ela começa com um problema, né? E através desse problema vai ter todo um planejamento para essa pesquisa, e todo o planejamento da metodologia dessa pesquisa, se é uma pesquisa quantitativa, qualitativa, né? Se ela vai ser, né, uma pesquisa que vai envolver análise física, né? Fazer aí, medir, né? Pesar, medir, mensurar altura, peso, fazer bioimpedância, ou simplesmente, né, no caso, só de questionários ou de entrevistas. Então, tem que ter todo um planejamento. Mas esse planejamento também, ele tem que, no momento do planejamento, a gente tem que se preparar para a questão dos instrumentos, porque o instrumento é o questionário, e este questionário é ali que vai constar as variáveis que vão ser utilizadas para a construção de um banco de dados. Então, é muito importante ter esse cuidado, né, com o instrumento, a forma com que ele vai ser aplicado nessa coleta de dados. E a partir daí, de posse, né, desses dados preenchidos ou no questionário, né, de forma manuscrita, né, que até então a gente fazia muito, com a pandemia, né, trouxe uma mudança aí bastante significativa, que é o preenchimento do questionário via online, no formulário do Google Forms, né? Então, essa etapa ela é muito importante. E a equipe ela tem que ser calibrada para, tanto na construção desse instrumento, quanto no momento dessa coleta, e para, quando for, né, transportar esses dados para um banco, a gente não ter tanto problema. Então, é muito importante essa construção de dados e observar essa questão do instrumento. Dentro da construção do banco de dados, nós vamos trabalhar muito com essas variáveis, né? Sexo, idade, ali, todas as variáveis sociodemográficas, socioeconômicas, né? Renda, ocupacionais, tipo de profissão, carga horária, né, de trabalho, enfim, vai depender muito do tema, né, que a pessoa vai estar pesquisando. E aí, mediante o tema, o questionário vai ser aplicado em cima, né, desse tema. A partir daí, do banco construído, nós vamos trabalhar com essas variáveis dos questionários, né, que foram preenchidos, nós podemos fazer análise desses dados, né, com uma estatística específica para cada tipo de análise que eu quero fazer. Depois também nós vamos interpretar esses dados, depois dessas análises. Através dessa interpretação, eu posso aí agora construir um estudo. Eu vou fazer uma redação e vou construir um estudo, que é o artigo propriamente dito. E depois eu vou fazer a divulgação desse artigo, né? Colocar nas revistas, nos periódicos nacionais ou internacionais e prestar bastante atenção nessa questão do tema e também em relação à revista que você vai estar colocando. Tudo isso também tem que ser pesquisado, tá? Mas essas são as etapas de uma pesquisa, principalmente aqui, né, a gente está falando da pesquisa relacionada à saúde, e em que, para construir um banco de dados, tem todo um envolvimento anterior a essa construção.
Bem, então, qual é a importância de montar esse banco de dados? Para que ele serve, né? E como que eu vou lidar, né, com esse banco de dados? Então, primeiramente, nós falamos aqui das etapas para construir esse banco e de posse dos dados trabalhados, de posse desse banco montado, dos dados já todos revistos, né, conferidos, aí eu tenho que descrever esses dados. Então, para fazer essa descritiva, eu vou estar usando as análises dentro de um software, que a gente vai estar trabalhando com ele, que é o SPSS. Tem outros, mas o SPSS é o mais utilizado. E aí, a minha missão é proteger esses dados, né, trabalhar esses dados de forma que eles fiquem seguros. Eu vou trabalhar com as variáveis desse banco de dados, eu posso recodificar essas variáveis, eu posso pegar uma variável e transformar em outra. Por exemplo, a gente vai falar lá na frente, mas, por exemplo, renda. Dependendo da forma como foi feita essa pergunta lá no questionário, né, que o participante preencheu, eu posso transformar a renda em salários mínimos, eu posso transformar a renda em uma faixa de salário. Às vezes eu pergunto lá, por exemplo, a renda familiar, né? Se for renda per capita, então vai depender muito da forma com que foi perguntado. Eu vou poder trabalhar com essas variáveis. E aí, crio esse banco, eu tenho a missão, né, de proteger esse banco. Esse banco, ele pode ser compartilhado, esses dados, com várias pessoas, principalmente, igual vocês participam de grupos de pesquisas, né, de projetos, e esse banco ele vai ser compartilhado para a equipe montar, né, fazer a redação, fazer as análises dos dados, interpretar esses dados e também fazer a redação ali dos artigos. E depois, posteriormente, fazer a divulgação desses dados. Então, esses dados, eles têm a possibilidade, né, de ser compartilhados, eu posso acessar, utilizar esses dados, tem como armazenar esses dados científicos de forma segura, né, no computador, também fazendo um backup. E toda vez que a gente trabalha com um artigo, as variáveis que eu trabalho ali com aquele artigo, é ideal a gente separar por artigo que foi construído. Até mesmo para você não fazer confusão, porque talvez uma variável que foi utilizada num artigo, por exemplo, vou citar um artigo aqui, de estresse. Às vezes eu preciso de mudar a variável, de categorizar essa variável por exemplo, ela pode ter 5 categorias. Renda, por exemplo, né? Um salário mínimo, 2, de 2 a 3, de 4 a 5. Então, eu posso juntar algumas categorias. Se ela tinha 5 opções, que nós chamamos de categorias, ela pode passar a ter 3 categorias. Eu posso aglutinar algumas categorias para ficar com 3 categorias, que fica uma forma melhor de você fazer a análise. E já para outro tipo de artigo, com outro tema, talvez essa não é uma melhor opção. Então, o banco, à medida que eu vou trabalhando com ele, ele vai sendo construído, tá? E por isso que é importante estar trabalhando em equipe, trabalhando em grupos de estudos, porque você, né, pode ter acesso a esse banco, e também, é lógico, toda vez que compartilhado esse banco para outras pessoas do grupo, existe a questão ética, né, de não estar passando esse banco para outras pessoas fora daquela equipe ali de trabalho, e manter a questão ética, né, dessa questão do acesso para aquele grupo. Isso vai depender muito também de um acordo entre vocês, entre o grupo, e que a gente tem que manter esse acordo. Então, nós usamos muito o software, né, do SPSS, e esse software, ele, na verdade, é o principal software, né, estatístico do mercado. Ele permite a interface única de executar análises simples, que é uma análise descritiva, que nós vamos fazer hoje,
que, na verdade, quando você monta o banco, você tem que, depois do banco montado, você tem que fazer toda essa análise descritiva, que é como se tirasse uma foto, né, de como que como que estão essas variáveis. Por exemplo, sexo. Então, qual quantidade de homens e de mulheres? Aí eu posso pegar no valor absoluto e também em porcentagem. Então, essa aí é a descritiva, eu posso tirar a média de idade, a mediana, a moda, que também faz parte de uma análise descritiva, mas como também posso fazer análises mais avançadas de regressão, de comparação, de comparar fatores que estão associados a alguma variável, por exemplo, estresse, depressão, obesidade. Então, eu posso ver essa questão de associação também, e para isso eu uso, né, análises mais avançadas, estatística mais avançada. Então, quando a gente tem esse software, na verdade, ele nos dá essa autonomia para fazer essa análise de dados. O domínio da metodologia estatística, ela é utilizada nos principais estudos, né, principalmente com esse programa, o SPSS, e também a gente tem essa liberdade de explorar os dados sob diferentes pontos de vista. Mas esse software ele tem algumas desvantagens, né? Ele não é um software de uso livre, ele tem um alto custo, então ele tem um custo de R$ 425,65 por usuário e por mês. Então, mas tem também um teste gratuito com esse site aqui abaixo, logo abaixo do slide. As pessoas podem entrar, fazer a sua inscrição, e aí você tem um mês do software gratuito para você testar, para você ver essa possibilidade de trabalhar com o SPSS que não tem. Uma outra forma, já que a gente sabe, né, que ele tem um alto custo, é também as faculdades, geralmente elas têm esse software para trabalhar. E aí, os acadêmicos que não possuem o software, eles podem estar entrando em contato com seus orientadores para ver a liberação desse software, né, para eles também trabalharem, né, de forma correta com a questão da patente do software, tá? Aí você pode fazer a assinatura, que também nesse slide vem mostrando outras opções de agregar complementos ao software básico, né, que é o de R$ 425. E aí, uma outra coisa bem interessante é que também nós podemos encontrar o guia do usuário do SPSS em português, nesse endereço aqui abaixo, com a setinha laranja. É só clicar e aí já baixa automaticamente o guia em PDF, tá? E nele vem tudo de como utilizar, de como fazer as análises, desde a análise mais simples até a análise mais complexa. Tem também de como montar o banco, tem todo o formato que dá para a gente estar utilizando e pesquisando. Na verdade, é um guia, né, de pesquisa para a gente tirar todas as dúvidas. Mas vale lembrar que o SPSS a gente só aprende fazendo. Então, e só aprende quebrando a cabeça mesmo. Não vai adiantar a gente ter esse momento agora, mas se você não começar a treinar. Então, tem que fazer o treinamento mesmo, montar, né, um banco pequeno, você pode digitar aleatoriamente, né, de sua cabeça, ou então você pode montar um banco de dados e fazendo esse treinamento para você, né, futuramente poder estar utilizando de uma forma mais complexa o banco. Então, para a gente falar um pouco dessa questão do banco, né, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de estatística, principalmente a palavra variável. Essa palavra a gente vai estar falando o tempo todo, já comecei a falar dela desde o início. Então, é um conceito básico, né, bem elementar da estatística, que, na verdade,
é a informação, a variável é o dado que eu estou trabalhando. Então, são características de interesses, né, de medidas de cada elemento da amostra ou da população. Então, por exemplo, a amostra, ela é mais ampla. Então, nós fizemos um estudo, uma pesquisa, foi de um grupo de pesquisa, o Proxmoc. Ele teve a etapa 1 e a etapa 2. A etapa 1 aconteceu só a nível de Montes Claros, e nós tivemos, depois de cálculos amostrais, né, nós tivemos aí uma amostra estimada de 700 professores para serem pesquisados. E a população é a população de estudo. Quem é a minha população de estudo? Desse projeto foram os professores das escolas públicas estaduais de Montes Claros. Então, nossa missão era pesquisar uma amostra de 700 professores, né, sendo que a população, nossa população, é o próprio professor. Então, eles foram oferecidos para eles, né, avaliação física, então foi mensurado a altura, peso, força manual, tinha um aparelhinho que media a força manual, também foi feito uma análise de bioimpedância, com aparelho de bioimpedância, também teve aferição de pressão arterial. Então, essa parte da pesquisa foi a parte que foi necessário fazer essa análise antropométrica do professor. Mas também eles preencheram um questionário. E nesse questionário tinha vários instrumentos validados. Instrumentos validados são instrumentos que, na verdade, eles já foram utilizados por outras pesquisas, né? Então, nós usamos alguns instrumentos já validados e outras variáveis, elas foram construídas por nós, na construção do próprio instrumento e do projeto. E aí, estas variáveis do instrumento, tanto quanto o questionário preenchido, quanto as aferições antropométricas, foram todas para o banco. Foi criado um banco de dados para ser trabalhado, né? E então, essas variáveis fazem parte do banco. Então, a variável também é um atributo, um fenômeno ou um evento que se pretende estudar e que assume diferentes valores. Então, eu dei alguns exemplos simples de idade, sexo e peso. Nós temos as variáveis que são qualitativas e as outras que são quantitativas. As variáveis quantitativas são variáveis que nós chamamos de nominal e ordinal. Nominal, por quê? Por exemplo, se a gente pensar aí em profissão, sexo e religião, escolaridade, estágio da doença ou classe social, não tem como ser mensurado em números, né? E sim em respostas qualitativas. Então, também nós chamamos de variáveis categóricas. Então, por exemplo, sexo, masculino e feminino. Religião, eu posso ter várias opções lá para ele marcar, que nós chamamos de categoria depois quando vai para o banco. Então, a católica, a espírita, a evangélica. Então, eu coloco várias opções, como posso também colocar uma opção string, que ele vai escrever qual é a religião dele. Ou então, coloco outros, né? E ele escreve qual a religião, tá? A escolaridade, o nível fundamental, que é o antigo primeiro grau, nível médio, antigo segundo grau, e nível superior. Então, vocês viram aqui que não foi colocado números para responder, e sim respostas que dão nomes àquela categoria, tá? Por isso que é chamado de nominal ou ordinal, porque ela segue uma ordem hierárquica, tá? Quantitativas são aquelas que sempre vai estar mensurando, vai ser sempre em números, por isso que nós chamamos essas variáveis de numéricas. Elas podem ser discretas ou contínuas. As discretas, geralmente aqui no caso eu dei dois exemplos, por exemplo, número de filhos, né? Então ela vai ter uma ordem que ela vai seguir, né? 1,
0, 1, 2, 3, acima de 3, certo? E quantas vezes essa pessoa acessou a uma plataforma, aí ela vai estar lá 0 vezes, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, esse é um tipo de variável discreta. A contínua, essa variável, ela é muito atribuída àquelas que a gente pode mensurar, igual altura, peso, salário. Aí tem esse slide que eu coloquei aqui para vocês, que vem fazendo a descrição de todas as variáveis, tá? Eu não vou ficar lendo de novo e tudo, porque já fiz essa descrição no slide anterior. É mesmo para ficar de reforço na hora que vocês forem estudar, ler novamente, na hora de construir um banco, tá bom? Só tem uma coisa que eu não falei aqui no início, é que as variáveis, tanto nominal, ordinal, quantitativa ou quantitativa ou qualitativa, ela pode ser dicotômica, ou seja, 2 opções, sim ou não, tá? Se tem diabetes, sim ou não, sexo masculino, feminino, então é dicotômica, de 2. Ou pode ser politômicas, ou seja, ela tem várias opções, que nós chamamos de categorias, então ela tem várias categorias, que o pesquisado pode marcar ali na hora que ele está respondendo o questionário, o instrumento, tá bom? Aí vem a variável numérica, né? Aquela era a qualitativa, essa é a numérica. Aqui também vem toda a descrição, para depois vocês podem estar lendo. E aqui, sobre as variáveis também, a gente fala muito sobre a variável que ela é dependente e a variável independente. A variável, vou começar pela independente. A variável independente, ou também chamada de preditora, é a suposta causa de uma modificação de uma relação de causa e efeito. É manipulada pelo pesquisador, são fatores que deseja-se verificar se influenciam os resultados de uma variável dependente, tá? Então, ela vai sempre influenciar a variável maior, a variável desfecho, a variável resposta, que é a mesma que dependente. Então, a variável dependente, ela é o efeito que age como consequência de uma variável independente. Então, eu vou dar exemplo. No mestrado, eu trabalhei com uma variável dependente, que é a síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout, ela é um esgotamento profissional. A pessoa tem um estresse relacionado ao trabalho. Então, todas as perguntas no questionário de Burnout, que é um questionário validado internacionalmente, né, são voltadas para as questões do trabalho. Então, por isso que esse questionário, esse instrumento de Burnout, ele pode mensurar se essa pessoa está com burnout ou não. E ainda dá para o pesquisador as fases que a pessoa se encontra com essa síndrome. Então, ela é minha variável desfecho, ela é minha variável dependente, é sobre ela que meu estudo maior vai estar, né? E aí eu quero verificar quais são os fatores que estão associados a essa síndrome de burnout, a essa variável dependente, que eu também chamo de desfecho, variável resposta. Então, eu vou usar algumas variáveis independentes, por exemplo, eu posso comparar com o burnout, sexo, idade, número de carga horária, né, dessa pessoa. Eu posso ver se posso também comparar se a pessoa tem doenças, outras doenças associadas à síndrome de burnout. Eu posso associar, por exemplo, qualidade de vida à síndrome de burnout. Então, a síndrome que eu estudei, ela é a variável desfecho. Assim como, né, outras pessoas podem estudar outras variáveis, como depressão, qualidade de vida, mudanças de hábitos, obesidade. Então, elas são sempre as variáveis que nós chamamos de variáveis dependentes, que a gente escolhe para poder mensurar associado a outras variáveis. Bem, com relação às variáveis, está tudo bem para vocês? Pessoal, está tudo bem?
Sim, tá tudo bem. Tudo bem. Sim, Tati, pode prosseguir. Tá, Jó, eu fico com medo da internet, né? Se tiver algum probleminha. Tá tranquilo. Então, agora, já que nós falamos, né, de como esse dado fica pronto, como que ele é elaborado, como que ele é coletado, e agora nós vamos falar como que eu posso trabalhar com esse dado, onde que eu vou colocar esse dado, como que eu vou trabalhar com ele agora. A partir de agora eu tenho ele nas minhas mãos, eu estou com os questionários todos respondidos, ou então foi pelo Google Forms. O Google Forms, quando as pessoas respondem de forma online, as respostas já vão todas para o Excel. Então, eu posso, que na verdade são essas variáveis, né? Então, eu posso pegar os dados que estão no Excel já e transportar esses dados para o SPSS, para o programa? Posso. Inclusive, é uma forma até mais rápida, né, de montar o banco. Ou eu posso pegar questionário por questionário e digitar esses dados lá no SPSS? Posso também. Então, vai depender de qual forma que esses dados foram coletados, tá? Mas existem as opções de tanto digitar diretamente no programa do SPSS, quanto digitar, montar uma planilha separada no Excel, montar e digitar tudo no Excel para depois transportar para o SPSS? Pode. Mas como também tem essa forma do Google Forms, né? Que é a forma mais prática, que a gente não digita os dados. Os dados já vêm prontos, porque as pessoas já responderam de forma online, de forma virtual. Aí eu só tenho que ter um cuidado, né? Que eu tenho que depois preparar todo o banco para ele ficar pronto para as análises, tá? Então, agora eu vou falar para vocês um passo a passo de como abrir ou exportar um banco de dados que já está pronto para o SPSS. Então, antes de construir o dado, digitando, criar esse banco, sabe, do zero, eu vou falar primeiro das opções mais ágeis, mais fáceis, para depois a gente ir para o mais complexo, que é montar o banco direto no SPSS, tá bom? Então, a construção do banco, já falei para vocês, ele pode ser construído tanto diretamente no SPSS, como em qualquer tipo de planilha eletrônica, como, por exemplo, o Excel. Uma coisa bem importante, que é bom a gente ficar sabendo, que o SPSS, o programa SPSS, ele tem um padrão de trabalhar. Então, toda vez que eu vou salvar um arquivo ou abrir um arquivo e que tem no final do arquivo, você vai dar o nome que você quiser, mas no final do arquivo vai estar escrito assim, ó, esse aqui entre parênteses. Em parênteses, asterisco, ponto, SAV. Então, quando tem essa informação no final, é porque esse banco, ele é um banco que já está no SPSS. Ele é um banco do SPSS, tá? E quando eu vou pegar um arquivo que foi criado em um outro sistema, se for o Excel, ele vai estar assim, asterisco.xls. Então, às vezes a gente fica preocupado, né, de saber se ele já, no que eu vou abrir, já está dentro do programa SPSS ou não. Então, na hora de abrir, é só olhar no finalzinho dele, tá? Essas duas identificações aqui, aí a gente vai estar sabendo direitinho. Então, para ficar mais fácil, eu fiz assim. Eu printei todas as telas, o passo a passo, e depois eu vou fazer aqui com vocês também, tá bom? Porque aí eu creio que fica bem transparente a apresentação do que só mostrar a tela printada. A tela printada, ela é importante também para o depois, né? Depois, quando você for olhar esse vídeo novamente, quando você for construir, pelos prints da tela, a gente tem todo o passo a passo, então fica bem fácil. Então, aqui é uma tela já do SPSS, tá? Já é uma tela. E aí, na hora que eu abro e não tem nada nesse banco, não tem nada digitado, ele vai ficar assim, ó, com as linhas aqui todas em branco, tá? Aí eu venho aqui em arquivo. Ah, vale lembrar uma coisa.
que o programa que eu estou usando é o 24, ou então 2.4. Ele está em inglês, mas muitas pessoas têm ele também o SPSS o meu está em português, mas tem pessoas que têm em inglês, viu? Mas é o mesmo passo a passo, os ícones, as janelas, elas ficam todas no mesmo lugar, e aí não tem problema nenhum. Então, eu venho aqui em arquivo, importar dados, e eu quero pegar esses dados do Excel, tá? Os dados já estão digitados no Excel. Então, por isso que eu quero só importar e jogar dentro do SPSS. Eu vou pegar para jogar no programa. Aí, depois que eu fiz isso, vai abrir essa janela, esse quadradinho aqui. E aí ele vai me perguntar, né, onde que você quer que esse banco, onde que esse banco está? Vamos procurar, né? Onde é que ele está? Então, procurar no meu aqui, na hora que eu peguei, ele estava no pendrive. Disco removível mas pode ser que esteja na sua área de trabalho ou em uma outra pasta. Você vai clicar, né? No meu caso aqui, eu cliquei, veio no disco removível, né? Achei, ele está aqui, ó. É esse aqui, ó, câncer de colo de útero. Aí eu vou clicar nele. No que eu clico nele, ele vai aparecer aqui. Tá vendo? E no finalzinho, olha o que está escrito, o que eu acabei de falar com vocês. XLSX. Esse aqui ainda tem mais um, mas é do Excel do mesmo jeito, é uma outra versão de Excel. Então, quando eu vejo e eu não clico, aqui fica em branco. Mas na hora que eu clico no arquivo que eu quero, ele vai aparecer aqui embaixo. Quando ele aparece aqui embaixo, eu venho aqui e clico em abrir. Quando eu clico em abrir, vai aparecer essa outra janela, tá? É porque ele vai agora reconhecer esse arquivo, tá? E aí ele me mostra aqui numa visualização algumas variáveis, só para eu ter certeza se é aquilo mesmo que eu estou querendo. Aí eu já sei que né? E aí eu clico em OK. Certo? Então, no que eu cliquei aqui em OK, aí vai abrir. Eu vou fazer isso aqui agora, mas antes disso, eu só vou lembrar vocês que toda vez que a gente usa o Excel, nós temos que pensar assim, colocar o nome de cada variável na linha da planilha. Tanto o SPSS quanto o Excel tem coisas que são parecidas. Então, a linha é sempre o pesquisado, o indivíduo que eu estou pesquisando, tá? E eu sempre tenho que colocar nome naquela variável porque eu preciso de identificar qual é aquela variável. Então, em cada linha eu coloco sempre o nome daquela variável. E lembrando que as linhas também, elas representam ali o sujeito que foi pesquisado. E em cada coluna, uma variável. Então, quando for lá para o SPSS, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Existem alguns dados que vão ser dados omissos ou também chamados dados perdidos, que a gente chama de missing. E aí é fácil de deixar essa casela vazia, você pode deixar vazia, mas não é muito interessante deixar vazia, porque toda vez que você rodar uma análise, você vai ficar na dúvida, porque vai faltar essa informação. Por exemplo, uma coisa que a gente tem sempre problema, eu já percebi isso nas pesquisas que eu já participei, tem gente que não gosta de falar a renda. Outra coisa também, por exemplo, perguntas por exemplo, iniciação sexual, atividade sexual também, às vezes, umas pessoas não querem responder e deixam em branco. Então, quando for para o SPSS, a gente tem que colocar um código, tá? Eu vou falar lá e vou representar para vocês. E aí esse código, toda vez que ele aparecer, eu sei que essa pessoa deixou de responder. E geralmente essa variável, para essa pessoa ali, vai ficar difícil de ser utilizada, pois ela não consta a resposta. Então, muitas vezes,
é por isso que é muito importante fazer o treinamento da equipe para as pessoas responderem o questionário. Então, antes desse questionário ser repassado para um sujeito que vai participar da pesquisa, ele tem que ser respondido primeiro pelas pessoas que estão dentro da equipe, para observar se aquela pergunta não gerou uma dúvida, e acertar primeiro esse instrumento, para depois ele ser divulgado e tudo, porque às vezes também tem pessoas que não respondem porque não entendeu a pergunta, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E não colocar letras em colunas destinadas a variáveis numéricas, porque vai ter dificuldade, o SPSS vai ter dificuldade de ler. O SPSS, ele trabalha muito com números. Vocês vão ver que nós vamos precisar de fazer codificação, nós vamos codificar algumas respostas, transformar em códigos para o SPSS conseguir fazer a leitura. Então, cada variável só pode aparecer uma vez no banco. Então, por exemplo, a variável sexo, ela vai ter uma vez. Se você tiver outra igual, nós vamos ter problema, porque são duas variáveis iguais, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar um cuidado. E não incluir no nome de uma variável acento, cedilha, espaços ou caracteres especiais, como porcentagem, vírgula, ponto, asterisco, tudo. Então, evitar colocar esses outros tipos de acentos, né? Porque muitas vezes o programa, o SPSS, pode ter também dificuldade para ler. Toda vez que tiver um espaço, a gente sempre usa o underline. Então, pois dependendo da versão do SPSS, eles serão lidos de um jeito diferente, aí a gente pode ter problemas, tá? Então, eu vou minimizar a tela aqui para abrir o banco, tá bom? Junto aqui com vocês. Tá tudo ok? Sim, tá ótimo. Então, eu vou minimizar aqui. Então, eu vou abrir o programa, porque eu sei que eu tenho o programa, e ele vai abrir zerado. Não tenho nada digitado nele. Tá dando para vocês verem aí? Sim, Tati, está aberto já no SPSS. Então, gente, aqui tem até algumas coisas escritas aqui, mas não isso aqui, ó, var significa a variável, né, que eu vou digitar. O tipo, aí eu já coloquei aqui numérico, mas acontece que isso aqui não podia estar assim. Então, eu vou tirar, eu vou excluir essa variável aqui. Vou excluir tudo, tá? Então, aí, ó, tá excluído, não tem nada, o banco está zerado. Então, eu vou lá em arquivo, né? Importar dados, Excel. Aí o meu aqui, eu tenho ele no... Um minutinho. Eu tenho ele só um minutinho que eu vou colocar aqui, não está reconhecendo. Vou deixar. Agora vai reconhecer. É porque o meu, gente, estava no pendrive, tá? Disco do pendrive. Aí ele tá aqui, ó. Câncer de colo de útero. Eu sei, tem 2. Eu vou pegar esse último que foi o que eu trabalhei com ele. Vou clicar em abrir. Demora um pouquinho, tá, gente?
Aí abriu aquela tela que eu falei com vocês, ele vai tentar reconhecer, tá vendo? Então, agora ele reconheceu as variáveis, olha, eu posso olhar aqui para ver se está correto mesmo. E aí eu coloco OK. Aí o banco agora vai ser importado. Viu aí que o banco foi importado? Eu tenho aqui nas colunas as variáveis e eu posso visualizar isso através de uma janela chamada aqui, ó, visualização de dados. Ou, para quem tem o inglês, é o Data View. Então, eu tenho as variáveis nas colunas e agora, aqui, na visualização de variável, que é a variável view, quem tem a versão em inglês, eu tenho nas linhas, cada linha dessa aqui, tá vendo? Aqui na verdade, aqui é como se tivesse 11, tem 11 linhas, então é como se tivesse 11 variáveis. Eu sei que não vai ser 11, porque essas 3 últimas aqui, elas não são variáveis. Aqui é só um informativo que eu tenho, que eu vou usar, mas eu vou tirar depois. Até bom que eu vou mostrar para vocês como excluir alguma variável do banco, tá? Então, eu tenho aqui o banco, que estava digitado no Excel, e eu transportei o banco para o programa do SPSS. Mas esse banco ele não está completo. Eu preciso completar esse banco. Por quê? Nós vamos ver lá na frente que na hora que eu vou construir um banco no SPSS, existe os ícones, né, as abas que eu tenho que preencher, que é o nome da variável, qual é o tipo. Se eu clicar aqui, ó, ele tem um tipo, a variável tipo numérica, tá? E outros tipos que eu posso estar marcando. A largura da coluna, tá? Aqui também. Os decimais, porque a gente trabalha muito com número. Ou você coloca 0, ou então coloca 1 ou 2 casas no máximo, tá? Casas decimais. Rótulo, tá aqui todo sem preencher. É importante preencher o rótulo, porque o rótulo é a mesma coisa que o inglês é o label. Eu preciso preencher, porque quando eu faço a análise, ele vai mostrar umas tabelas de saída, né? O resultado da minha análise, que a gente chama de output. E aí, se não tem o rótulo, ele não vai sair com o nome. Então, eu preciso identificar cada rótulo desse, tá? E pode digitar diretamente. Esse aqui, como eu já sei, é um banco pequeno, só tem 9 variáveis, e eu sei que esse CC aqui é o caso e controle. Eu estou digitando aqui, é o caso e controle. Esse aqui é a renda, certo? Eu posso digitar. Como eu posso vir aqui, gente, ó, clicar com o botão direito em cima, copiar, clicar aqui e colar. Tá vendo? Eu posso fazer isso também. Então, eu posso fazer isso como eu posso escrever, tá bom? Eu vou tentar pegar tudo de uma vez. Bora ver aqui se eu vou conseguir. Certo. Esses aqui eu não vou pôr nome, por quê? Porque eles são dados que eu vou precisar lá na frente, depois eu vou tirar. Valores, o que são os valores? Porque o caso, como eu falei para vocês no início, o que acontece? Uma variável, para o SPSS conseguir processar aquela variável, ela tem que vir em código. Então, por exemplo, o caso controle, eu até escrevi aqui para ficar mais fácil, o caso controle, eu vou nos valores, eu clico aqui, ó, aí ele vai sair para mim, valor. Então, toda vez que for 0, é o controle. É a pessoa que não tem a doença que nós estamos estudando aqui, que é o câncer de colo de útero, tá? Controle. O número 1 é o caso. Então, são mulheres que têm o câncer de colo de útero. Aí eu coloco OK. Aí vocês viram aqui que o valor está sendo preenchido, certo?
Vou colocar um outro aqui mais fácil. Aqui, ó, HPV. HPV. Para quem não tem, eu vou colocar 0. Então, ausente, essa mulher não tem HPV. E 1, para quem tem, eu vou colocar presente. E coloco incluir, ok. Então, eu já preenchi aqui 2 variáveis, certo? Iniciação sexual. No banco de dados, eu já tinha feito uma frequência antes. O que é uma frequência? É uma análise descritiva. Aí eu fiquei sabendo que a iniciação sexual, ela, no banco de dados, está entre 12 e 38 anos. Então, eu posso distribuir valores aqui, para poder colocar, por exemplo, abaixo de 18 anos, quem teve a iniciação sexual abaixo de 18 anos e acima de 18 anos. Ou eu posso colocar outras faixas etárias diferentes, de 12, que meu banco começa com 12. Então, de 12 a 18, ou então de 12 a 19, porque pelo Ministério da Saúde ainda adolescente até 19 anos. Então, eu posso colocar entre 12 e 19 anos, depois entre 20 e 30, ou de 10 em 10 anos, eu posso estar fazendo isso e eu vou estar fazendo através desses valores aqui, tá? Número de parceiros, tá vendo? Tudo que está escrito nenhum é porque não foi colocado ainda esses valores. Então, toda vez que eu pego um banco e o banco foi digitado sem esses valores, né? Aí, no SPSS, eu tenho que fazer esse controle, colocar isso direitinho, porque quando eu rodo a análise, é importante, porque ele vai fazer a diferenciação através desses valores, tá bom? Aqui não pergunta sexo, porque é um banco só de mulheres, câncer de colo de útero. Omisso, o que é isso aqui? Então, na hora que você clicar, tem pessoas que não vão preencher, vai esquecer de preencher alguma coisa. Então, para essa variável, eu vou e coloco, o código é 9, ou 99, ou 999. Porque toda vez que aparecer esse número, aí eu sei que vai ser um missing, um dado perdido, ou um dado que não foi preenchido, tá? Aí eu faço o preenchimento aqui, eu tenho um slide lá na frente que vai mostrar para vocês. Colunas também, tá? A largura aqui da coluna. Eu não mexo muito nessa outra parte aqui não, gente. E não tem muito problema também não, se você não mexer. Agora, esse aqui de medida, seria ideal você colocar se a escala por escala, se a medida, né, é escala, a variável é escala, ordinal ou nominal, tá? Então, às vezes a gente não preenche, ele preenche da forma automática e muitas vezes não vem certo. Mas, à medida que você vai trabalhando com o banco, você já sabe se ela é nominal, se ela vai ser em escala, né, numeral ou ordinal, tá bom? Mas é ideal estar preenchendo isso aqui também. É só clicar aqui em cima e preencher essa variável, né, por exemplo, de caso e controle, ela é uma escala nominal, tá? Porque ela a resposta dela não é em número. Aí você fala assim, mas aí você acabou de colocar agora um 0 e um 1, se for 0 não tem. Sim, esse aí é um código, né? Não foi a resposta que a pessoa deu em número, foi só um código, certo? Então, essa parte aqui, eu já encerrei essa parte aqui, que é como transportar, né? Pegar os dados do Excel e transportar para o SPSS. Certo? Agora, como que eu faço para abrir um banco de dados do SPSS? Alguém me mandou por um e-mail um banco de dados no SPSS, já todo digitado. Já me mandou o banco, só para eu trabalhar com esse banco, para eu fazer a análise. Já está todo pronto. Como que eu faço? Então, é a mesma coisa. Sair do lugar, gente. Então, é a mesma coisa, tá? Eu vou abrir o SPSS.
e depois eu vou buscar onde que está esse banco. Aí aqui também é em arquivo, né? Aí depois eu vou lá em abrir e vou em dados. Aí em dados, quando você clicar em dados, vai aparecer de novo aquela janela e te perguntando onde é que você vai procurar, né? Está na sua área de trabalho, está em alguma pasta específica. Esse aqui era um outro banco de dados, que é o Proxmox, etapa COVID, e esse banco, ele está numa pasta específica com o nome, né, de Proxmox COVID. Então, eu já sabia, cliquei e coloco abrir, no que você coloca abrir, aí abre o banco, certo? Então, é sem problema. Entendeu? Arquivo, abrir, dados. Na hora que eu coloco dados, vai estar também aqui ó, no meu pendrive, o banco. Peraí, eu não vou pegar esse. Vamos pegar esse. Esse aqui, agora ele é o banco, né? Outro banco de dados que eu criei antes. E olha no final, gente, está escrito SAV. Tá vendo? É porque ele é um banco que já está pronto no SPSS. Pelo menos, né, foi digitado no SPSS, já está pronto. Aí você coloca abrir uma nova janela, porque esse banco já está aqui, eu estava com ele aberto. E aí, eu abri o banco, né? Ou então, gente, quando você recebe um banco no e-mail, quando você baixar o banco, o seu computador, ele já reconhece que você abriu um banco no SPSS, você tem um programa no computador, ele vai reconhecer e é só você clicar ele ali, gravar ele onde você quiser e abrir ele diretamente no lugar, na pasta onde você colocou. Tá? Então, não tem problema nenhum. Vamos voltar agora na criação do banco. Então, gente, para criar o banco, tudo isso que eu falei aqui é importante para a gente estar colocando em prática na criação do banco. Imagina aí que eu estou com um banco aberto. Às vezes eu vou digitar, tá? Pense aí que... Ou então eu vou complementar, igual eu fiz agora com o banco que foi aberto do câncer de colo de útero do Excel. Então, é importante saber que existem duas janelas muito frequentes que a gente usa muito. Já até falei ela para vocês aqui. É a visualização dos dados, que é o Data View, certo? E toda vez que você colocar aqui, você vai visualizar as colunas. Tá? Cada coluna, ela vai representar uma variável. Então, está aqui escrito aqui em cima, tá vendo? Escolaridade, idade, se a pessoa tem HPV, a iniciação da atividade sexual, número de parceiros e número de filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 variáveis, tá? Então, essa aí é uma janela bem frequente. Agora, eu quero ver os casos. Então, é na linha. Então, eu vou visualizar aqui a variável. Então, eu visualizo, aqui tem que ter essas 8 linhas, né, que são as 8 variáveis, e eu vou observar como que ela está digitada, essa variável. Tem como eu observar se ela é numérica, se é uma variável numérica, se ela tem rótulo, né, se colocou direitinho lá o nome de cada variável no rótulo. É isso aqui, ó. Tá vendo? É o nome da variável, o tipo da variável, se ela é numérica ou não, a largura, as casas decimais, que geralmente a gente coloca 0 ou no máximo 2. O rótulo é a descrição da variável, é muito importante, o rótulo está preenchido, tá? Os valores são aqueles códigos que eu coloquei. Por exemplo, para o sexo, 0 masculino, 1 feminino. Aqui, tem HPV? 0 para quem não tem, não está presente. E 1 para quem tem o HPV. Então, esses valores, eles são importantíssimos
né, eu estar colocando, porque a análise vai ser feita em cima deles. Na hora que a gente faz a análise, ele vai sair todo na tabela, né, do output, na tabela da saída dos resultados, ele vai sair com essa descrição que eu coloquei nos valores. Aí, no caso aqui, a variável, quando está escrito omisso, e que para alguns é missing, ou perdida, é aquela que às vezes deixou de preencher. Então, quando não tem, vai estar escrito 9, ou 99, ou 999, tá? As outras, eu falei com vocês que a gente não precisa estar mexendo com elas, só mesmo se for a medida, para colocar se é escala, nominal, ou ordinal. Aqui, no caso agora, é a visualização dos dados. Eu vou clicar aqui em Data View, né, no que tem em inglês, e no português a visualização dos dados. Quando eu clico aqui, eu vou ter as variáveis aqui na linha. E aí eu vou identificar se está preenchido, né? Eu vou estar conferindo isso, se está preenchido corretamente. Outra coisa importante é esse ícone aqui. Quando eu estiver em visualização dos dados, é muito importante isso aqui estar colorido, porque eu vou estar vendo a variável completa, se ela está respondida, tudo direitinho. Quando ela não está, olha aqui, quando eu estou em visualização da variável nas colunas, eu não consigo ver, mas quando eu estou na linha, ela tem que ficar colorida, tá? Você sempre olha isso aí, para você ter acesso às variáveis corretamente. Então, criando uma variável no SPSS, isso aqui é só o passo a passo para ficar para vocês, porque eu vou fazer agora, tá? No próprio SPSS. Então, é seguindo aquela mesma ordem, tá? Eu venho aqui no nome e coloco o nome da variável, coloco o tipo, se é numérico ou não, coloco aqui largura e decimais, eu pulei aqui, mas eu já falei para vocês, né, que a largura você pode deixar em torno de 8 ou 10, mais ou menos. Aqui está 8. Decimais, pode deixar no máximo 2 casas decimais. Tem gente que não gosta de trabalhar com casa decimal. Vai depender muito também do instrumento que você utilizou, dos dados que você coletou. Então, só você mesmo para saber identificar isso aqui. O rótulo é aquele que eu falei com vocês que tem que preencher, né? Não deixar de preencher, porque é ele que vai sair nas tabelas quando você rodar a análise. Os valores. Esse aqui eu acabei fazendo um para vocês, mas também está aqui no print. Quando você clica em valores, aí vai aparecer uma telinha em branco, e depois você preenche o valor. Você vai colocar código, tá? Então, para as variáveis categóricas, né, aquelas que vão ter categorias, geralmente a gente sempre faz esse código. E depois, quando é uma variável numérica, por exemplo, idade. Aí tem gente que responde que tem 12 anos, que aqui foi assim, 12 anos, 13, 15, 18, 20, 30, 60. Então, eu vou ter vários números. Depois, essa variável, eu posso codificar ela em faixa etária, tá? E aí, depois eu tenho que colocar aqui nos valores essa faixa etária codificada, viu? Aí, com relação à variável que tem os omissos, né? Eu posso digitar aqui os valores do omissos 9, ou 99, ou 999, tá? Porque essa variável, gente, quando ela aparece, que a gente vai estar olhando isso lá eu vou mostrar para vocês na tabela, quando ela aparece, significa que a pessoa não preencheu. E, geralmente, esse dado ele não vai entrar para a sua pesquisa. E é importante você ficar sabendo, porque se você tem 328 pessoas que responderam o questionário, o seu banco vai ter 328 pessoas cadastradas, né? Os que participaram dessa pesquisa. Mas, se ele não respondeu tudo, as respostas que não tem, a pergunta que não tem resposta, ela está com esse código para depois, na hora de você montar a sua tabela, você colocar essa identificação, tá? Que naquela variável, você não teve o número total de respostas. Essa aqui é só para mostrar para vocês essa questão da coluna.
que quando eu coloco aqui um valor 15, é como se eu não posso falar centímetros, tá? Mas olha para você ver como que a variável ficou, ela com 15 e essa outra com 8. Então, ela fica mais larga, a coluna fica mais larga. Mas, se você não quiser fazer isso, não tem problema, porque você pode puxar, tá? Você coloca o cursor, né? E puxa com o botão direito do mouse e puxa, e ela também pode enlarguecer, sem você estar fazendo isso. E aqui é a medida, né? Se ela é uma variável na forma de escala, né? Se é nominal ou se é ordinal. E depois você vai salvar esse banco. Tem gente que deixa para salvar no final, e aí se acontecer qualquer problema, você perdeu tudo que você fez no banco. Então, é ideal você estar salvando constantemente todas as alterações, você está indo e salvando, tem sempre um disquetinho também do lado, que você pode clicar, depois que você faz o primeiro salvamento, né, com o nome, tudo direitinho que você quer, vai dar nome a esse arquivo, você pode ir só no disquete, e aí faz esse salvamento aí, de forma para você ter o banco e tudo que você fez, você não perder. E depois, como que eu vou visualizar esses dados? Eu quero rodar uma análise agora. Eu quero saber qual a renda, quantas pessoas têm de fato o câncer de colo de útero, né? Quantos casos eu tenho? Quantos que são só controle? São pessoas que não têm, mas eu estou usando porque meu estudo é um estudo de caso controle. Qual a renda familiar? Quem tem HPV, quem não tem? Agora, depois dos dados trabalhados, eu vou rodar uma análise descritiva e aí eu vou ficar sabendo, vai sair tudo em forma de umas tabelinhas que nós chamamos de output. Na verdade, esse output é visualizar os resultados, é uma saída, tá, de resultados. E depois também, gente, esse output eu posso sempre salvar, porque você vai realizando análise, e como você não quer perder isso aí, porque depois você vai pegar esses dados, vai passar para uma tabela no Word, construir uma tabela com esses dados, então é necessário você também gravar esses resultados que você rodou. Então, a gente grava como saída, tá? Ou então escreve a palavra output, ou então resultado da análise, e você pode salvar de forma normal, igual você salva qualquer outro arquivo no seu computador. Então, salvar como, e você pode procurar qual é o lugar que você vai colocar, ou se é uma pasta, ou se é na área de trabalho, e depois você coloca salvar, tá? Aí, isso aqui, eu vou trabalhar com vocês aqui na prática, que é como excluir uma variável do banco e como inserir uma variável no banco, tá? Então, eu vou minimizar aqui e vou lá para o banco. O banco de dados que eu puxei os dados lá do Excel. Às vezes demora um pouquinho, meu computador está um pouco lento. Eu não abri, gente. Esse aqui, desculpa. Esse aqui, abri o banco. Então, eu vou visualizar. Peraí, só um minutinho. Eu vou visualizar aqui as variáveis na coluna. Estão todas aqui. Tem uma variável que eu quero retirar, tá? Eu vou mostrar para vocês como inserir e como retirar. Tem uma variável aqui que eu vou retirar. Essa aqui, ó, é uma variável que está aqui, eu não vou precisar dessa variável, eu fiz só um teste, eu quero retirar. Então, eu clico, né, em cima da variável. Eu clico em cima da variável. Epa, aqui está falando que deu um erro. E agora eu vou colocar eliminar. E aí, eu eliminei a variável, não tem ela mais aqui, tá? E eu vou agora
ela também aqui, vou visualizar as variáveis agora na linha, e eu vi que não tem a última variável. Eu estou com as 8 variáveis que eu estava trabalhando no início. Tá? Então, eu eu excluí. Agora, eu quero incluir uma variável. Então, toda vez eu clico em cima da coluna que eu quero incluir e coloco inserir. Tá vendo? Cliquei em cima da variável e a coluna que vai inserir ela é inserida à esquerda, tá? Então, se eu for inserir aqui, eu não vou inserir ela não vai ficar a última, não, ela vai ficar a penúltima. Quer ver? Ó, inserir variável, com o botão direito. E aí, apareceu a variável aqui, ela está vazia, tá? Apareceu a variável, e aí eu tenho agora que dar nome e digitar o que eu quero, tá bom? Ou então eu posso já pegar essa variável de um banco e transportar para cá. Aí eu vou excluir ela daqui. Pronto. Agora, eu quero recodificar uma variável. O que é recodificar? É pegar uma variável e dessa variável eu quero transformar em outra variável com respostas diferentes, tá? Por exemplo, iniciação da atividade sexual. Aqui, tá vendo? Tá nenhum nos valores, mas eu sei que é com 12 anos, que inicia até, se não me engano, de 12 a 38 anos. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, em transformar, recodificar. Eu vou primeiro aqui em variáveis diferentes, porque se eu fazer a recodificação em cima da mesma variável, eu vou só modificar a variável, não vou transformar em outra, mas eu vou anular a que eu tenho, tá? E eu não quero anular, então eu vou deixar a variável original, essa aqui, ó. Não estou vendo ela aqui. Vou pegar essa outra aqui, tá, gente? É número de parceiros. Transformar, variável diferentes e número de parceiros. Aí vai aparecer aqui, ó, variável numérica, variável de saída. A variável original tá assim, ó, número de parceiros, tá abreviado. Então, eu vou digitar agora. A gente tem que escolher, para ficar diferente, escolher as letras da palavra, para ficar um pouco diferente daquela ali, para quando você for trabalhar, você identificar que é uma variável que você recodificou e que você manteve a original. Então, eu vou colocar com letra maiúscula, eu vou colocar num de número, parceiro. Aí eu vou colocar underline, porque eu não posso pôr espaço, que ele não corrige, e colocar cat. Por quê? Porque eu fiz uma outra categoria. E aí eu copiei o que estava aqui, coloquei em rótulo, alterar, e aí eu coloco aqui, ó, valores antigos e novos. Então, eu sei que o número de parceiros é de 0 a 20, é o que tem respondido no banco. Então, eu posso usar aqui, para fazer essa categoria, assim, ó. Amplitude, ou seja, de tanto a tanto. Ou então, quando é um valor só, eu coloco. Se a pessoa tem 0 parceiros, o valor do código é 0. Certo? Se a pessoa tem, agora, amplitude de 1 até 2 parceiros, essa pessoa, o código dela vai ser 1. Eu comecei com 0, tá? Então, 0, 1. Se a pessoa tem entre 3, vou aumentar aqui, a 5 parceiros, eu vou colocar o código 2. Estou seguindo uma ordem. 0, 1, 2. Se a pessoa tem, eu vou colocar aqui,
de 5 a 10 parceiros, aí o próximo código vai ser 3. E se a pessoa tiver mais que 10? Então, já vou partir logo para 10, porque senão vai ficar muitas categorias, tá? Então, aqui, ó, intervalo mais baixo até o valor, não é? Eu quero o mais alto. Então, eu venho aqui e clico no intervalo acima de 10. E aí, eu vou colocar o código 4. Veja bem que eu segui uma linha de código 0, 1, 2, 3, 4. Se a pessoa não teve parceiro nenhum, 0. Se a pessoa teve de 1 a 2 parceiros, o código é 1. De 2 a 5, código 2, e assim vai, tá? Aí eu coloco continuar. E coloco OK. Na hora que eu coloco isso, vai aparecer essa variável que eu construí em cima de uma outra original que já tinha, ela vai aparecer sempre no final do banco. E é essa aqui, ó, tá vendo? Ó, eu posso enlarguecer, puxando com o cursor, tá? Aqui eu posso puxar, tá vendo? E aí eu vou enlarguecer para poder observar o que está escrito. Número de parceiros, CAT. Essa aqui é a variável que eu recodifiquei. Essa aqui é a variável original. Então, eu sei toda vez que no final tem CAT, eu coloquei, é o meu código. E vocês podem construir também assim, do jeito que vocês quiserem. Aí eu vou deixar aqui, né? Numérico, largura. Eu vou colocar 2, igual está todo mundo colocando. As outras aqui já tem. Aqui eu vou colocar número decimal 0. Valores. Agora eu tenho que preencher. Então, lembra lá o código? Quando o valor é 0, é para quem não teve parceiro. É? 1 é para quem teve de 1 a 2 parceiros. O 2 é quem teve de 2 a 5 parceiros. Vou procurar deixar tudo igual. O código 3 é quem teve um, dois, três. O outro, se não me engano, é quem teve, mas não pode, vai ter que ser de 6 a 10. E o 4 é para quem teve mais de 10. Eu coloco OK. E aí, agora, já dando início, eu quero a análise descritiva, eu quero agora ver como que está esse dado. E como que eu vou ver? Eu venho aqui, ó, gente, em analisar estatística descritiva, frequência. Eu vou tirar esses aqui, que são as variáveis que eu já tinha pesquisado antes. Então, eu vou pegar aqui, ó, minha última variável, que eu agora falei com ela, né? Eu fiz a categorização e vou só colocar aqui desse lado. E aí, coloco um OK. No que eu faço isso, aqui não deu certo, infelizmente. Porque... Tati, tá me escutando, Tati? Estou te escutando, Daisy. Então, eu tô pensando aqui, Tati, porque você acha que ainda, não sei, a minha proposta era que a gente deixasse essa parte de análise descritiva para a gente fazer um segundo momento, porque eu acho que essa parte é tão interessante, tão rica, e a gente só tem ainda mais 3 minutinhos. Tá bom. Para o horário previsto, às vezes as pessoas têm algum compromisso e tudo, e eu acho que é muito rico a gente abrir para perguntas. Então, eu acho que você fez uma excelente explanação aí dessa parte de como montar inicialmente o banco de dados, de como fazer essa transformação de variáveis,
É claro que mexer com SPSS é um tema muito denso, né, e muito cheio de detalhes. E aí eu fiquei pensando que talvez a gente marcar para o ano, no próximo SIC, no próximo seminário, a gente começar com as análises de estatística descritiva, para a gente poder ter esse tempinho de abrir para perguntas, porque realmente, né, trabalhar com SPSS é algo que exige da gente, assim, uma certa dedicação e tempo, então, é nesse sentido. Então, eu vou começar, eu até tenho algumas coisas para comentar com você, mas eu queria saber antes, assim, se você quer falar mais alguma coisa, assim, para fazer um fechamento, se você quer fazer alguma consideração, para daí eu abrir para as perguntas. Uhum. Então, a parte descritiva já ia ser agora, porque eu já tinha falado da recodificação, né? Aí, agora eu que pergunto, eu faço a parte descritiva, rodo aqui, ou a gente deixa para o ano que vem? Eu acho melhor a gente deixar, porque às vezes fazer rápido e ficar sem tempo para a gente poder discutir, né? Eu penso que a gente podia deixar, porque a estatística descritiva tem gráficos e tudo, e aí a gente faz um novo seminário para falar de estatística descritiva. Sim. Você concorda? Porque aí, para uma questão de tempo mesmo, como já vai dar 7 horas, né? E o nosso horário é até às 7, então, para a gente não ficar ultrapassando demais e com isso não ter tempo da gente discutir. Sim. Então, você quer fazer algum fechamento? Você quer falar alguma coisa? Ou a gente pode abrir para discussão? Sim. Aí, só para finalizar essa parte que eu falei da estatística descritiva, o que acontece? Na hora que a gente roda, a frequência, né, que vai ser no próximo encontro nosso, né, no ano que vem, se Deus quiser, aí já vem a tabela do output e já me dando aí os valores que eu fiz aquela categorização, que eu coloquei lá os valores, então já me dá o número de caso, controle, tá vendo? Vai me dar a frequência, que é o número total, e a porcentagem, a renda familiar, e também, gente, quando sai o missing, né, os dados que não foram preenchidos, a gente pode perceber bem aqui no final. Observe aqui que eu tenho a frequência, porcentagem, né, de nível de escolaridade, eu tenho analfabeto, porcentagem de todos eles, né, ensino fundamental, médio, ensino superior, e tenho aqui 13 pessoas que não responderam. O total de pessoas no banco, 328. 13 pessoas não responderam e 315 responderam. Então, essa aqui é a análise que a gente vai estar fazendo, que é a análise descritiva, né, no próximo encontro. E, a finalizar, também pode fazer gráficos, né? E, para finalizar, o que eu tenho para falar para vocês é que o SPSS, a gente, igual o Deise já falou, é dedicação, é persistência, porque muitas vezes a gente não vai, né, conseguir de primeira, você vai fazendo testes, até você se familiarizar com o SPSS. Tem gente que tem medo de trabalhar e de clicar alguma coisa e sair errado, mas é testando mesmo e pegando bancos pequenos, vai fazendo de forma aleatória, você vai montando um banco e vai fazendo as análises. Também tem um guia que você pode estar fazendo essa pesquisa, eu vou deixar para vocês essa apresentação, né? Está sendo gravada e tudo, mas eu vou deixar para vocês aqui tanto nas referências como lá no início, eu falei para vocês que tem o site, tá? Que vocês podem estar baixando, e aí, para poder estar trabalhando com o SPSS, tá? É isso aí. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Eu sei que é um assunto bem complexo, né? Muitas vezes a gente não consegue esgotar mesmo de primeira vez. E me desculpe aí se eu não consegui ser mais transparente. Tá. Você brilhou. Na verdade,
Você foi super clara, eu te parabenizo demais, te cumprimento. Eu acho que a sua apresentação foi impecável e muito rica. E acho mesmo que vai valer a pena, eu acho que a gente vai ter um retorno até melhor, um aproveitamento melhor, se a gente dividir essa apresentação em 2 momentos, porque eu penso que a estatística descritiva é uma parte bem densa, né, que às vezes a gente não conseguiria explorar da forma adequada em pouco tempo, e assim também vai dar oportunidade para o pessoal que está assistindo e que tem interesse em trabalhar com SPSS, de ter um tempo para poder baixar a versão de teste que é disponibilizada para o fabricante, e de repente a gente fazer a parte de análise descritiva com todo mundo já tendo a versão baixada e podendo montar seus bancos de dados, de forma que a gente consiga fazer alguma coisa um pouco mais interativa, assim, mais prática, mais voltado para a prática. Então, mas é realmente, assim, uma coisa que eu queria comentar com você e com todo mundo que está aí ouvindo, é que por melhor... Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que levar dessa conversa de hoje é que, por melhor que seja o software, ele é muito bom, ele é autodidata, ele facilita a nossa vida. Por melhor que seja o software e por melhor que seja até mesmo o estaticista ou o profissional que estiver manuseando esse software, ele não dá conta de corrigir erros inerentes à coleta de dados. Então, boas práticas de pesquisa exigem bons dados. O SPSS, ele armazena muito bem e ele, vamos dizer assim, ele obedece bem os comandos, mas ele não corrige bons dados. Então, isso é uma coisa que eu queria muito que todo mundo refletisse sobre isso, porque agora você fez uma explanação, assim, mostrando um pouquinho das possibilidades de transformação de variáveis. Então, o SPSS, ele permite que a gente transforme data, por exemplo, você põe a data de nascimento e você calcula a idade da pessoa, você calcula a idade dela no momento de uma segunda data, como o diagnóstico, ou no dia de hoje, você transforma a variável numérica em categórica, você transforma categórica em outras novas variáveis categóricas. Então, o acervo de possibilidade dele é muito grande, mas se por trás não tiver um pesquisador responsável, com conhecimento, pelo menos o básico, em epidemiologia, em estatística, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando para vocês todos entenderem. A variável sexo, masculino, feminino. O SPSS trabalha, como a Tati mostrou ali, codificando isso em códigos numéricos. Então, sexo masculino, código 0. Sexo feminino, código 1. Se você pedir para o SPSS calcular a média do sexo, ele calcula. Ele vai falar, a média do sexo é 0,62. Como que você interpreta isso? Não interpreta, porque não é adequado. Então, para a variável categórica, você não vai fazer média, você não vai calcular a média, você vai calcular a prevalência. Então, é muito importante que a gente tenha, assim, entendimento, né, e qualidade dos dados para poder utilizar esse software. Uma outra coisa que eu queria comentar, que no chat algumas pessoas estavam perguntando, né, sobre você deixar disponibilizado, e como você já disse, a aula vai ficar gravada lá no YouTube. Esse tutorial, ele é muito importante, porque a gente esquece, né, assim, quando a gente vai mexer, a gente esquece onde que clica, o que significa cada coisa. Mas também falar para o pessoal que existem muitos tutoriais na internet disponíveis, inclusive do próprio fabricante. O da versão mais atual, ele está em inglês, mas a gente consegue de versões anteriores do SPSS em português e vai mostrando. Então, se você quer saber como que trabalha com datas, por exemplo, se essa é a sua questão, a sua dúvida, você pode buscar na internet, que tem muito guia, manual, inclusive, né, do próprio fabricante, ensinando a usar o software. E aí, alguma pergunta, gente? Deixa eu abrir aqui, ver se alguém quiser falar, destravar o microfone para trazer alguma pergunta. Você está aqui recebendo, não sei se você está vendo o chat aí, Tati. Estou vendo, e agora? Você está... Outra coisa importante que eu queria falar, que assim, se puder,
essa próxima apresentação ser uma das primeiras, sabe? Para a gente não perder. Com certeza. Né? E aí o pessoal já procura baixar o programa, a gente poder... Aí a gente já vai para outra etapa, né, deles. Aí a gente já pode fazer essas análises. Então, eu acho que a gente podia marcar assim como a primeira do ano que vem, e aí, junto com o convite, a gente já pedir para todo mundo, né, baixar a versão do fabricante, que é disponibilizada para teste. É só o pessoal entrar no site da IBM, e no próprio seu slide tem lá o link. Então, é só entrar no site, coloca SPSS na internet, IBM, vai no próprio site do fabricante, porque se você fizer o download em outro site, pode ter vírus, alguma coisa, mas eles disponibilizam essa versão para teste, e é uma versão toda em português. Eu acho que a que está disponível lá agora é a versão 25, enfim, dá para a gente dar uma brincada boa com a versão de teste para todo mundo poder colocar a mão na massa. Isso. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma, sei lá, levantar alguma temática, alguma dúvida? Bem, até uma aluna aqui, Eunice Pereira, ela falou que gostou da apresentação, que foi super clara, uma pena não ter terminado, e uma outra também falou que assim, já está esperando para o ano que vem. Então, eu fico feliz de saber que, né, assim, eu consegui atingir os objetivos. Não, foi perfeito, perfeito. É que eu que achei assim, que se fosse para você fazer a análise descritiva em 5, 10 minutos, ia ficar... Ia demorar. Não, assim, ia ficar a desejar, porque é a parte realmente que vale a pena a gente debruçar. Explorar mais, né, dele. Exatamente. Aí eu acho que dividindo assim, fica interessante, porque daí a gente teria mais 1 hora, 1 hora e meia, que é um SIC inteiro, só para ter análise descritiva e como que monta gráficos. Aí eu acho que vai ser mais proveitoso, é nesse sentido. Né? Mas realmente sua apresentação foi impecável, você brilhou. E é bom que a gente já fica aí com o convite para todo mundo estar participando do próximo, né? Do próximo SIC, vai ser a parte 2 do SPSS, a análise descritiva. Porque realmente é um software que ajuda muito, que contribui e facilita muito a nossa vida. Ele é de fácil manuseio, ele é um software que realmente... em relação a outros softwares estatísticos, assim, por exemplo, o Stata, o R, nem se compara, porque o SPSS ele é muito mais palatável, ele tem um layout mais atrativo, e ele é muito mais fácil mesmo, ele chega a ser autodidata, né? E muito mais recursos e possibilidades do que o Excel. E uma coisa que você falou que eu achei muito... importante também, é para quem não lida com o SPSS e quer começar a migrar para o SPSS, essa questão que ele aceita muito bem importar e exportar banco de dados, né? E você mostrou isso muito bem. Então, quem domina, por exemplo, o Excel e quiser ir montando seus bancos de dados no Excel até chegar à parte 2, né? Já para a gente mostrar as análises descritivas, tudo bem, porque ele vai ficar lá no Excel e a gente importa com a facilidade aí com que a Tati mostrou para a gente, que é bem, bem tranquilo. Então, seja qual for o outro pacote estatístico que estiver sendo usado, né, o SPSS, ele conversa bem com esses outros softwares e te permite essa transição, essa migração para diferentes bancos de dados. Isso. E eu prometo que no próximo... nós vamos fazer a análise descritiva, e aí a gente também poderia colocar, fazer a tabela, que é extrair os dados do output e montar uma tabela. E aí, para essa tabela, eu tenho um recurso, que foi Jairo, ele sempre me ajuda com essas questões, ele fez um recurso no Excel, para a gente, às vezes, quando a gente vai copiar o dado lá do output, que é a saída, né, aquela tabela, muitas vezes, se você for copiar olhando, você corre o risco de errar.
Se você copia, transcreve manuscrito com papel para depois copiar, né, para transferir para sua tabela, também você corre o risco de errar. E aí ele fez, é um programinha, uma coisinha bem básica, que me ajuda a montar as tabelas. Então eu posso também mostrar isso aí. Junto com a... Ótimo que nós estamos fazendo bastante propaganda, então estamos todos muito convidados, espero contar com a presença de todos vocês no próximo SIC. E no mais, gente, alguma outra dúvida, alguém quer falar alguma coisa, vamos aproveitar aí da Tati, que eu acabei de, né, sugerindo essa divisão em 2 momentos, para a gente poder ter esse momento de esclarecer qualquer dúvida. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que queira colocar, fiquem à vontade. Bom. O povo está bem caladinho, né, Deise? Será que o pessoal assustou com a SPSS, Deise? Não, vocês podem ter certeza, nós vamos divulgar bastante o próximo. Não acho que assustou, muito pelo contrário, Tati. Eu acho que ficou aí um convite para todo mundo estar antenado na divulgação do SIC. A gente está divulgando bastante nas redes sociais e, enfim, o pessoal que está sempre com a gente, que manda o e-mail, a gente envia, né, a divulgação e a gente conta com todo mundo para o próximo, né, para a segunda parte dessa apresentação da Tati, e aí já fica o convite para todos vocês participarem, para divulgarem e estarem com o SPSS em suas máquinas instalados, né, a versão de teste que seja, para que a gente possa explorar ele mais e ter um aproveitamento ainda maior, viu? Eu agradeço a presença de todos vocês. Tati, agradeço você infinitamente. Me desculpe a indelicadeza de te propor essa partida, mas é que realmente eu achei que o aproveitamento ficaria muito melhor se a gente, né? Porque eu acho que tem ainda uma conversa de mais 1 hora, pelo menos, para a gente poder explorar a parte descritiva. E para fazer isso de uma forma que realmente dê munição para o pessoal botar a mão na massa e começar a rodar. Né? Então, fica aí já um combinado para o nosso próximo SIC. Viu? Parabéns, Tati, sua didática sempre né, excelente, muito detalhista, muito demonstrando e tá o material nos slides, enfim, só tenho te agradecer muito e te parabenizar e, enfim, deixar esse compromisso nosso aí da gente fazer uma segunda parte só de estatística descritiva e construção de gráficos para 2021. No mais, eu agradeço a todos, né? Muitos dos que estão aí presentes, a gente sabe que são pessoas que têm acompanhado a gente, que têm enaltecido o nosso trabalho, que esses seminários têm sido conduzidos com muito carinho, com muita dedicação, estamos todos abertos a contribuições, a sugestões, né? Usem aqui o espaço do chat, ou com quem vocês estiverem em contato da equipe, né? A gente está dedicando muito, fazendo tudo com bastante carinho para que sejam seminários úteis, né? E que alcancem o maior número de pessoas interessadas. Agradecer muito essa parceria que foi feita nesse ano de 2020, que apesar de todos os desafios e fatores complicadores que a gente enfrentou esse ano, ainda assim, né, algumas propostas bonitas surgiram, como foi essa proposta do SIC se transformar em online. O SIC já existia, mas ele atingiu um grupo muito menor de alunos, e agora a gente consegue atingir, né, um montante muito maior da Unimontes e fora da Unimontes, como a gente está vendo, né, não só de alunos de graduação, mas de pós, professores, enfim. Então, eu agradeço muito a confiança, a credibilidade que todos vocês que estão aí estão depositando na gente, a parceria, a divulgação, o apoio, e estamos muito abertos a críticas e sugestões que vocês acharem pertinentes. Desejamos, né, em nome de toda a equipe do SIC, além desse agradecimento, desejar a todos vocês um Natal abençoado, um ano novo, repleto de harmonia, de bênçãos, que seja um ano mais
tranquilo, se Deus quiser, né? Esse ano foi bastante denso, então que seja um ano mais ameno. Enfim, em nome de toda a equipe do SIC, né, eu agradeço a todos que participaram apresentando, como a Tati está aí hoje, mas todos os alunos de pós-graduação que dedicaram seu tempo para poder compartilhar seus conhecimentos, a todos os professores que ajudaram, divulgando, participando, enfim, que estiveram aqui com a gente o tempo inteiro. E é isso, gente. Desejo um ótimo recesso de final de anos a todos. E fica aí o nosso compromisso, que o ano que vem teremos a continuação do SIC, teremos a continuação da apresentação da Tati, com análises descritivas no SPSS. E, mais uma vez, convido a todos a fazerem sugestões, temas, para a gente poder estar cada vez implementando melhorias e agradando, né? Porque é isso que a gente quer, atingir o maior número de pessoas e contribuir mesmo para que a gente troque figurinha dentro da ciência. Viu? Uma boa noite a todos. Tati, mais uma vez, parabéns, obrigada a todos. E eu que agradeço. Acessem lá o YouTube, dá uma curtida lá na apresentação da Tati e nas outras, se tiver sido útil para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Um beijo, gente. Um abraço. Um beijo, Tati. Parabéns, viu? Foi brilhante. Foi tão bom que vai ter que ter dobradinha.